Salve Maria Santíssima. Hoje vamos falar um pouco sobre a leitura espiritual, sua importância em nossa vida. Santa Teresinha, ela sempre encontrava o seu grande consolo nas cartas de São Paulo, na leitura dos evangelhos. E quando ela achava livros complicados, quando estava lendo, ela se voltava à palavra de Deus. Não que ela só procurasse a leitura bíblica nesses momentos, claro que não, mas ela falava que quando não encontrava consolo nos livros espirituais, era nas Sagradas Escrituras que ela descansava o coração dela. Também São Pio de Pietrelcina, ele vai nos ensinar que nós, pela leitura, nós buscamos a Deus, mas pela oração nós o encontramos. Aqui ele não está colocando em depreciação a leitura, mas ele está mostrando que a leitura deve ser uma leitura buscada em espírito de oração, de encontrar a Deus. Ou seja, não é uma leitura por leitura, tem que ser de fato uma leitura espiritual mesmo, no sentido tanto do conteúdo a ser lido, mas também como a postura que nós devemos nos colocar. Em outro áudio nós falaremos como se colocar nessa postura de oração diante das leituras. Também devemos entender aquilo que o santo nos ensina, que não devemos buscar leituras simplesmente para adquirir conhecimento, só por isso em si mesmo. Porque buscar conhecimento por si mesmo seria dizer que nós estamos buscando alimentar a nossa vanglória, para dizer que nós sabemos alguma coisa a mais que os outros. Tem uma frase que fala que aquele que busca a leitura somente por si mesmo, ele não busca a glória de Deus, mas busca a sua própria glória. Então tenhamos esse cuidado também. Então as leituras espirituais são utilíssimas, né? É de uma utilidade que devemos de fato aproveitar. A leitura espiritual é-nos talvez tão útil na tendência à perfeição, como a oração, porque ela nos conduz tanto à oração como à virtude de São Bernardo. A meditação e a leitura espiritual, diz o mesmo santo, são excelentes meios para se vencer o demônio e conquistar o céu. Não podemos ter sempre nosso diretor espiritual junto de nós para pedir-lhe conselho em todas as nossas ações, especialmente em nossas dúvidas. A leitura espiritual, porém, sempre está no seu lugar e perto de nós, dando-nos as luzes de que necessitamos e os meios de evitar os enganos do demônio e do amor próprio, e de viver segundo a vontade de Deus. E por isso, segundo afirma Santo Antanásio, não se encontrará um fervoroso servo de Deus que não seja dado à leitura de livros espirituais. Aqui eu abro um pequeno parênteses, que nós muitas vezes temos algumas tentações para não fazer as leituras. Primeiro, nós dizemos que não temos tempo. É uma grande mentira. Para aquilo que nós amamos, nós arranjamos tempo. Se nós amamos a Deus, nós vamos arranjar tempo para estar com Deus. Se nós amamos alguém, arranjaremos tempo para estar com ela. E se nós amamos algo, nós vamos arranjar tempo para o fazer. Então, é uma das grandes desculpas esfarrapadas a questão do tempo. Não descartando que o tempo é corrido, claro que é, mas não deve ser essa a desculpa. Segundo, a preguiça. A preguiça não pode nos dominar, nós devemos vencê-la e dominá-la pela graça de Deus. Nós não devemos usá-la como uma desculpa e como algo que nos domina a ponto de não podermos fazer nem sequer aquilo que decidimos fazer. Um outro ponto é que nós não entendemos o que lemos. Também é uma desculpa, porque com o tempo nós vamos ficando dóceis à leitura a qual nós nos aplicamos. O texto pode parecer ser difícil no final, aliás, a princípio, mas à medida que nós vamos nos adaptando a ler com disciplina, com atenção, em espírito de oração, vai sendo facilitada a compreensão da leitura. Então são algumas desculpas que nós não devemos estar dando, devemos vencê-las. A outra é que
nós também não temos dinheiro para comprar os livros. Mas você pode pedir emprestado e devolver, né? E devolver. E ler também ao pedir emprestado. Também você deve ler temas espirituais que te interessam mais. Isso vai te ajudar, porque se é um tema que te interessa ou um tema a qual você está necessitando trabalhar em sua vida, você vai ter mais facilidade em ler. Fecha parênteses. Do mesmo modo, e tanto quanto é perniciosa a leitura de maus livros, é útil a leitura dos bons, como aquela precipita tantas vezes a mocidade na perdição, ou seja, leva tantas almas a esfriarem na fé e se jogarem no inferno. Assim, esta é muitas vezes a causa da conversão de muitos pecadores. O autor de bons livros é, em última razão, o Espírito de Deus, ao passo que o demônio é propriamente o inspirador dos maus livros. Este sabe esconder a muitos o veneno de que estão impregnados esses livros, pretextando que pela leitura deles se apropria um bom estilo ou uma reta norma de vida, ou que pelo menos assim se aproveita convenientemente o tempo. Eu afirmo de minha parte que não há coisa mais prejudicial que a leitura de maus livros, particularmente para aqueles que desejam levar uma vida devota. Aqui eu quero dar meu testemunho, pessoal, de algo bem simples. Houve uma época na minha vida que eu tive depressão, dos 13 aos 15 anos. E me deram um livro que era como se fosse dicas de sabedoria. Esse livro eu não sabia, mas era um livro espírita. E tinham frases muito belas, o conteúdo era aparentemente belo. Mas à medida que eu ia lendo esse livro, eu ia piorando. Somente algum tempo depois que eu vim perceber que era um livro espírita, e por ter uma pequena formação na época sobre o grande mal que faz, eu fui percebendo que aquela leitura, à medida que eu lia, ia agravando o meu problema, porque assim que eu lia, parece que se agravava. Não era algo psicológico, era algo sério. É o mundo espiritual. Tanto os livros maus, eles nos prejudicam porque formam a nossa intelectualidade de forma errada, equivocada, mas também ferem, mancham a nossa alma. Não somente a nossa forma de pensar, mas também vai manchando os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas motivações. É algo que é muito grave mesmo. O demônio usa os maus livros como um grande instrumento de pecado. E hoje utiliza-se também das novelas, da grande mídia, das redes sociais, do WhatsApp. Não que isso seja do demônio, mas ele utiliza muito bem. Nós não utilizamos tão bem esses meios, mas o demônio, infelizmente, inspira tantas pessoas a usarem mal esses meios. Ainda dentro desse parênteses, eu conheço inúmeras pessoas que, infelizmente, acabam lendo inúmeros livros protestantes, de outras seitas, livros dos Mormons, Testemunho de Jeová, Espíritas, Nova Era, sem saber que são livros deste tipo de orientação. Então é preciso a gente, antes de ler um livro, não escolher só pelo título, mas escolher com seriedade, perguntando a pessoas que de fato podem indicar bons livros para nós, né? Não escolhendo de forma aleatória e lendo qualquer livro. Vamos ter esse cuidado. Fecha parênteses. Por maus livros, entendo, Santo Afonso falando isso, né? Não só os que a Santa Sé proibiu, em razão de sua matéria herética ou imoral, mas também todos os que tratam de amores profanos. Que piedade poderá ter um cristão que se ocupa com a leitura de romances ou de novelas amorosas? Que recolhimento de espírito terá ele na meditação ou na Santa Comunhão? Nada tem de indecoroso? Perguntará alguém. Causam um mal imenso, excitam a sensualidade, inflamam as paixões, que facilmente arrastam consigo a vontade, ou ao menos a enfraquecem tanto que o demônio já encontra o coração preparado para uma queda desastrosa no abismo do pecado, quando sobrevém uma ocasião para um amor impuro. Um grande escritor muito douto disse que a heresia se alastrou tanto
e ainda se espalha de forma diária, justamente em consequência da leitura de tais livros, porque essa leitura favorece a imoralidade, que aplaina o caminho para o erro. O veneno de tais livros penetra pouco a pouco na alma, apodera-se do entendimento, corrompe e perverte a vontade e traz a morte à alma. Em verdade, o demônio não possui, talvez, o meio mais seguro e poderoso para perder os jovens do que a leitura de livros tão venenosos. Um só livro dessa espécie pode chegar para perder toda uma família. Por isso, querido leitor, se chegar às tuas mãos um tal livro, lança-o imediatamente no fogo, para que não apareça mais. E se és pai de família, faz o que estiver em tuas forças, para afastar de tua casa uma tal peste. Se não quiseres, dá um dia uma rigorosa conta a Deus. Aqui é de notar que nesse tempo fala-se dos maus livros, mas ainda não tinha a grande mídia, né? Nem a mídia em si, novelas, na TV, redes sociais, internet, Facebook, o rádio difundido com as músicas profanas de hoje, o teatro da forma que é hoje. Então, esse alerta serve também para essas áreas, não somente para os livros, embora continue servindo para os livros, certo? Só para ter essa atenção. Às vezes também nós começamos aqui como vai falando, a ler livros que alimentam em nós o desejo pelo pecado. Isso deve nos levar a repensar quais os livros que eu estou dando de presente. Ou, por exemplo, se eu ganho um livro que não presta para nada, eu não posso dar a qualquer pessoa, o ideal mesmo é queimar. Se é um livro que, de fato, não serve para a santidade de ninguém, eu devo queimar esse livro. Tenhamos esse cuidado, porque às vezes a gente vê que o livro não presta para nada e dá para alguém. Isso não é caridade. Isso é até se duvidar, eu não chegarei ao extremo de afirmar que é pecado, mas no meu pobre pensar, chega a ser uma tremenda burrice, perdão pela expressão. Além disso, deves notar bem, alma cristã, que alguns livros não são em si mesmos maus, mas em todo caso não podem concorrer para teu bem espiritual. E por isso a leitura desses livros é prejudicial em si, porque te rouba muito tempo, que poderias empregar em coisas úteis à tua salvação. São Jerônimo, no Retiro de Belém, lia com grande gosto os escritos de Cícero, como ele conta a sua discípula Eustoquion, enquanto ela achava certa repugnância na leitura da Sagrada Escritura, cujo estilo lhe parecia muito simples. Sobreveio-lhe então uma grave enfermidade, na qual pareceu-lhe estar diante do tribunal de Jesus Cristo. À pergunta do Senhor quem ele era, para São Jerônimo, respondeu o santo: Eu sou um cristão. Mentes, respondeu-lhes o divino Salvador: És um ciceroniano e não um cristão. E Jerônimo, por mandado do divino juiz, foi castigado por um anjo. Ele prometeu emendar-se e, voltando a si, percebeu que suas costas estavam todas pisadas pelos açoites que recebera nessa visão. Desde então deixou o santo as obras de Cícero e dedicou-se à leitura da Sagrada Escritura. Não resta dúvida que, às vezes, se encontra nos livros mundanos um ou outro pensamento que é proveitoso para a vida espiritual, mas, escreve São Jerônimo, a um de seus discípulos: porque procuras alguns grãos de ouro em tão grande imundície? Lê livros piedosos, onde encontrarás ouro puro, sem mistura alguma impura. Regularmente, é coisa inútil para pessoas piedosas, e às vezes até prejudicial, ler obras sobre a teologia moral, porque ficam facilmente perturbadas com essa leitura ou aprendem certas coisas que de forma alguma deveriam saber. Para alguns que desejam chegar a uma oração mais sublime, a leitura de livros sobre a teologia mística
poderá ser prejudicial, pois para chegar a uma tal oração, se exporiam ao perigo de negligenciar a oração comum, que consiste na meditação e no exercício de afetos, e assim, por fim, não terão nenhuma nem outra, pois ninguém deve querer se elevar à contemplação sem que Deus mesmo a conduza, evidentemente, a isso. Aqui é uma atenção também. Muitas vezes nós vamos lendo os livros porque tem uma alta mística, são coisas espirituais de nível muito alto, e nós lemos porque nós queremos chegar a altas moradas. Isso não é mal, mas muitas vezes nós temos a pretensão de achar que é pelo nosso esforço, é pelo nosso mérito, é pelo nosso jejum, é pela nossa penitência, é pela nossa sabedoria. Isso é muito perigoso. A gente querer ler as coisas para depois sair mostrando que sabe ou que vive aquilo. Não, não é isso. Não é esse o sentido da leitura. Isso, às vezes, até pode ser muito prejudicial à nossa vida espiritual. Nós começarmos a ler livros tão altos, se nem sequer nós nos habituamos a começar a ler livros simples, que nos indicam o caminho da santidade. Devemos ir por etapa, de forma calma, tranquila, humilde, sincera, reta, no desejo de crescer na amizade com Deus. Não é de um degrau, do primeiro degrau, pular para o 31º degrau, não. É passo a passo, com calma, humildemente. Então é ter esta atenção, né? E aqui Santo Afonso fala também das pessoas que são muito, acham que tudo é pecado. Existem pessoas que acham que nada é pecado, mas também tem pessoas que acham que tudo é pecado. Então, para esses, deve ter cuidado. Que tipo de leitura eu estou lendo? São leituras que me ajudam a ficar me acusando mais ainda? Ou são leituras que me ajudam a repensar, a rever minha vida, a mergulhar numa vida mais digna, onde eu reconheço que sou filho de Deus, desejo lutar contra o pecado? Ou me levam só à confusão esses livros? Deve ser uma pergunta que devemos fazer, certo? Quem está escutando o áudio, eu faço o áudio como se nós estivéssemos conversando. Porque de fato é isso que eu quero fazer com você, ter essa conversa franca de amigo. Voltemos, entretanto, o nosso assunto e consideremos os preciosos frutos que produz a leitura de bons livros. Primeiramente, os bons livros enriquecem o nosso coração de bons pensamentos e santos desejos, ao passo que os maus livros enchem nossa alma de pensamentos mundanos e sumamente prejudiciais. Quem emprega seu tempo na leitura de livros vãos, pelos quais nascem em sua alma uma multidão de pensamentos mundanos e inclinações terrenas, não poderá de forma alguma permanecer recolhido. Como poderá se ocupar com pensamentos piedosos? Como se conservar na presença de Deus e fazer repetidos atos de virtude? O moinho mói o que nele se põe. Como se poderá então esperar uma fina farinha quando se põe um fruto deteriorado? Se alguém que passou a maior parte do dia na leitura de um livro profano, imoral, quer se entregar à oração ou receber a comunhão, em vez de pensar em Deus e fazer atos de amor e confiança, estará sempre distraído, porque todas aquelas coisas vãs que pouco antes leu, vêm-lhes novamente à lembrança. Lembrando aqui novamente parênteses. Isso serve para as novelas, filmes, documentários, músicas e tantas outras coisas mais que a gente pode estar se perdendo em não ter atenção, em vigiar nossos olhos, os nossos ouvidos ou nossa boca. Pelo contrário, quem imprime, por exemplo, as máximas e exemplos dos santos, estará ocupado com santos pensamentos, não só durante a oração, mas também em toda ocasião, e estes o conservam quase de forma ininterrupta, unido a Deus. Só mais uma colocação. Muitas vezes a gente reclama de ter maus pensamentos, de não conseguir se concentrar na oração, de não rezar bem, mas devemos ver como é que eu estou vivendo o meu dia.
Se eu vivo meu dia me alimentando só de podridão, como é que eu quero exalar o perfume de Cristo na minha oração, na minha vida comunitária, no meu trabalho, em tantas outras coisas? Quem se alimenta de podridão vai exalar podridão, mas quem se é banhado pelo sangue de Cristo, quem se deixa ser alcançado por ele, se alimenta do seu corpo e sangue, com piedade, dos sacramentos, vai exalar o grande perfume de Cristo, certo? Em segundo lugar, uma alma que está como que embebida em bons pensamentos, pela leitura espiritual, está mais aparelhada para repelir, para vencer em Deus as tentações, a qual o demônio os sugere. São Jerônimo deu o seguinte conselho a Sabina, uma filha espiritual: procura ter sempre um bom livro às mãos, para que te possas defender com esse escudo contra os maus pensamentos. Em terceiro lugar, a leitura espiritual facilita-nos o conhecimento de manchas de nossa alma e a purificação das mesmas. São Jerônimo escreve a Dométrias que ela devia servir-se da leitura espiritual como de um espelho, pois como o espelho mostra as manchas no rosto, assim também a leitura de livros espirituais nos aponta as manchas da nossa consciência. Em quarto lugar, pela leitura espiritual, obtém-se muitas luzes e inspirações divinas. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos, é Deus que nos fala, diz São Jerônimo. E o que diz também Santo Ambrósio: falamos a Deus quando rezamos, ouvimos a Deus quando lemos. Como já acima notamos, não podemos ter sempre à nossa disposição o nosso confessor ou diretor espiritual. Houve um pregador zeloso que nos sirva de guia, por meio de suas instruções no caminho para o céu. Os livros espirituais, porém, nos oferecem uma compensação por isso. Hoje, irmãos, também é necessário a gente perceber que tem inúmeras pregações na internet, de bons pregadores, inúmeros documentários, filmes de santos, cursos católicos. Nos alimentemos deste alimento que nos dá uma vida nova, uma alegria. Como defender a fé, como nos defender do mal, de nós mesmos, né? Porque vai nos falar o livro Combate Espiritual, um livro que era de cabeceira de São Francisco de Sales, que são duas coisas que o homem deve ter consigo. É a confiança em Deus e a desconfiança de si mesmo. É o nosso grande problema, nós não vigiamos, porque nós confiamos demais em nós mesmos e desconfiamos demais de Deus. Algo também sobre os maus livros. São João Bosco, ao saber que tinha um mau livro na sua biblioteca, no colégio onde ele estava responsável, ele sai à procura desse mau livro, até achá-lo, porque ele sabe o mal que iria fazer aos seus filhos espirituais. Tanto os santos, né, como o grande Santo Inácio de Loyola, que era muito fechado a Deus, ao ler o livro Legenda Áurea e também outras leituras espirituais, obteve uma profunda conversão e hoje é um grande santo e fundou a Companhia de Jesus. Então, também Santa Edith Stein, conhecida hoje como Santa Teresa Benedita da Cruz, ao ler Santa Teresa de Ávila, também teve uma grande experiência com o amor de Deus, com a sabedoria de Deus e converteu-se. Então, vários santos, né, foram tomados pela leitura espiritual e se converteram de verdade mesmo, tanto pelos evangelhos como pela leitura da vida dos santos. Então tenhamos esse desejo. Se não temos, peçamos a Deus a graça de ter esse desejo. Aqui vou falar de alguns exemplos, né, a qual eu ia falando antes. Conforme Santo Agostinho, são eles, os livros espirituais, outras tantas cartas de Nosso Senhor, por meio das quais nos avisa de iminentes perigos, nos mostra o caminho da salvação, nos ensina a suportar as adversidades e nos ilumina e inflama o nosso coração de um santo amor por Deus. Quem, pois, desejar salvar-se e alcançar um alto grau de amor divino, deve ler a miúdo essas cartas do céu,
que são os livros espirituais. Quantos santos não foram levados pela leitura de um bom livro a abandonar o mundo e a se consagrar a Deus? É notório que Santo Agostinho, que viveu por muitos anos preso nos laços dos vícios e paixões, ao ler uma epístola de São Paulo, abriu os olhos à luz divina e começou a entender a santidade. Igualmente Santo Inácio de Loyola, o exemplo que eu dava antes, né? Acentuou uma vida perfeita em consequência da leitura da vida dos santos. No caso, através do livro Legenda Áurea. Esse livro é muito bom, eu tenho e indico aqueles que ouvem esse áudio a comprar. O livro Legenda Áurea, quando ele foi escrito e foi lançado, ele chegou a vender mais do que a própria Bíblia. Claro que a gente não deve valorizar um livro espiritual a mais que a Bíblia, claro que não. Ele nos ajuda a amar mais a Escritura, certo? Continuando aqui. Por acaso tomou nas mãos para distrair-se, no caso Santo Inácio, né? No seu leito de enfermo, ele estava enfermo. Aqui estava condenado por ter sido ferido no ataque a Pamplona. Com isso converteu-se e tornou-se o fundador da Companhia de Jesus, que é uma ordem sumamente benemérita da Santa Igreja. São João Colombini, ao ler quase que contra sua vontade um livro espiritual, tomou a resolução de abandonar o mundo, começou uma santa vida e tornou-se o fundador de uma ordem religiosa. Nos anais das Carmelitas se narra que uma nobre dama de Viena, que pretendia tomar parte em uma diversão mundana, ao ficar sabendo que ela não se realizava, cheia de raiva começou a ler um livro espiritual, que por acaso lhe caiu nas mãos. Esse livro lhe inspirou um tal desprezo pelo mundo que renunciou a todas as suas vaidades e se fez carmelita. A leitura de bons livros não foi proveitosa aos santos unicamente em sua conversão, mas em toda a sua vida, para se manterem firmes no caminho da perfeição e fazerem cada vez maiores progressos nele. São Domingos beijava seus livros espirituais e apertava-os amorosamente ao coração, dizendo: estes livros dão-me o leite que me sustenta. O grande servo de Deus, Tomás de Kempis, não conhecia maior consolação do que esconder-se em um canto de seu quarto com um livro que tratasse de coisas espirituais. São Filipe Neri empregava todo o tempo livre na leitura de livros espirituais, principalmente da vida dos santos. Como diz o Papa Emérito Bento XVI, a melhor forma de interpretar o Evangelho, a Bíblia, é olhando para a vida dos santos. Eles são esses evangelhos ambulantes, né? Como falava a Beata Teresa de Calcutá, que daqui a poucos dias será canonizada, ou já vai estar quando esse áudio for publicado, que muitas vezes as pessoas só terão como ler o Evangelho olhando para a nossa vida. E de fato, irmãos, é lamentável se a nossa vida for um Evangelho rasgado, falsificado, fétido. Cuidemos para que não seja assim. Oh, como é útil tomar a vida dos santos por objeto de nossa leitura espiritual. Os livros que tratam das virtudes ensinam-nos o que devemos fazer. Na história dos santos vemos, porém, o que eles eram homens como nós. Mesmo que a meditação do exemplo dos santos não nos trouxesse outro proveito, nos obrigaria a humilhar-nos profundamente, porque lendo as grandes coisas que os santos praticaram, devemos certamente nos envergonhar de ter feito e de fazer ainda tão pouco por Deus. Santo Agostinho dizia de si mesmo: ó meu Deus, quando eu considerava os exemplos de vossos servos, envergonhava de minha preguiça e sentia arder em mim o fogo do vosso santo amor. São Francisco, ao pensar nos santos, em suas virtudes, sentia-se abrasar em chamas de amor divino. É o que fala São Boaventura a respeito de São Francisco. São Gregório conta que em seu tempo vivia em Roma um homem chamado Sévulo, que era muito doente e devia esmolar
a sua subsistência, ou seja, esse homem pedia esmola para viver. Dava uma parte das esmolas que recebia aos outros pobres e a outra a empregava na compra de bons livros. Ele não sabia ler e por isso pedia àqueles que ele obrigava, ou melhor, abrigava em sua choupana durante a noite, que lesse para ele esses livros. Dessa maneira, alcançou uma grande paciência nos sofrimentos, diz Gregório, e uma admirável sabedoria nas coisas celestes. Ao morrer, pediu aos seus amigos que ele lesse alguma coisa. Antes, porém, de expirar, interrompeu-os, dizendo: Calai-vos, calai-vos. Não ouvis como todo o céu ressoa com cânticos e aprazível música? Logo depois, expirou. Apenas deu o último suspiro. Espalhou-se em seu quarto um cheiro celestial que testemunhava a santidade desse mendigo, que, pobre em bens terrenos, porém ricos em virtudes e merecimentos, deixara este mundo. Irmãos, tão belos exemplos como esse devem inflamar o nosso coração deste desejo. Nós vemos que os escritos dos santos nos fazem um grande bem, ler sobre as suas vidas também. Se a gente fosse falar sobre os bons livros aqui, levaria horas e horas. Era um retiro espiritual só para explicar isso, porque nós valorizamos tão pouco. A gente vai nas livrarias e hoje, comparado ao que necessita, são tão poucos os livros profundamente espirituais. Mas por quê? As pessoas procuram livros de autoajuda, livros de romance, livros de inúmeros hereges. É só o que nós vemos em tantas livrarias, infelizmente. Até algumas livrarias católicas, ou muitas delas, têm uma variedade de livros, mas você encontra em meio às prateleiras livros de homens que blasfemam contra a igreja. É muito triste. Mas também há livrarias que honram o nome de livraria católica. E, de fato, você pode chegar lá com segurança. Cabe a nós pesquisar, procurar, comprar pela internet, ou ir mesmo nas livrarias maiores e buscar com carinho, né, esses livros espirituais. Os que são mais raros, ou comprar pela internet, ou buscar em PDF. De fato, é um benefício muito grande. Eu garanto, irmãos, para vocês que isso tem sido um grande meio de salvação para a minha vida. Algumas vezes a gente pode ser tentado em ler somente para, como eu já falava antes, para se exibir. Eu já fui tentado tantas vezes a isso, mas quando você se coloca diante de Deus, em oração e reza com esses livros, não tem como se manter na vanglória, se manter na hipocrisia, não. O Senhor nos desarma. Possamos fazer todo o esforço para ler esses bons livros. E isso acompanhado sempre da vida de oração. É o que Tomás de Aquino uma vez perguntou para São Boaventura: onde é que você encontra, né, tanta sabedoria? Um grande sábio, um grande doutor da igreja, perguntando para outro grande sábio. E ele responde: é aqui os meus livros. E abre a porta, e lá Santo Tomás, que já vivia também essa realidade, claro, ele se depara com a imagem de Cristo crucificado. Então os santos não liam por ler, por mera curiosidade, não. Eles faziam de cada leitura um bálsamo, um mergulho no coração de Deus. Façamos também da mesma forma. Contemos com a intercessão poderosa da Virgem Santíssima. Neste dia que eu estou gravando, é dia da Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém.